eu acho que essa crise hídrica, na verdade, ela é muito ruim, mas para algumas coisas ela é muito boa. Ela está sendo boa, porque ela está permitindo a gente ver coisas que não aconteciam. Esse conselho que eu acho que ele passou a ser um conselho vital, central, acho que... então eu espero que essas presenças, elas... não vou falar que vou vir em toda reunião, porque isso também é fora da realidade, mas que isso seja não só um sinal de começo animado de governo, mas que seja um prestígio permanente que se dê a esse conselho. Agora, entrando aqui no mérito da DM, e das apresentações que foram feitas, eu acho o seguinte: a gente acho complicado a gente, vamos dizer assim, sancionar uma proposta de deliberação normativa que trata de forma igual regiões com realidades muito diferentes. Então, por exemplo, a Patrícia falou aqui que os 6,8% do consumo humano, que até o IBRAM lá soltou lá uma pesquisa lá da ONU, né, que fala que no mundo é 6% do consumo humano, 73% da irrigação, agricultura, e 21% da indústria, sendo que nesses 21% a mineração seria uma metade para Minas Gerais. Essa realidade é totalmente diferente aqui, a montante dos mananciais que abastecem a região metropolitana e o colar metropolitano, porque aliás eu acho que tem uma sugestão para a presidente da Copasa, né, que quando for tratar do colar metropolitano, e quando você for, por exemplo, aquele gráfico das chuvas, né, a gente pega todas as duas bacias, a montante das captações aqui dos sistemas, né, porque na verdade a chuva começa lá em Ouro Preto, por exemplo, no caso do Rio das Velhas, é fora da região metropolitana, no caso do Paraopeba também. Então acho que para a gente ter uma dimensão real. Mas voltando à questão que eu ia comentar, eu acho o seguinte: o que foi apresentado, e o grande problema que nós estamos tendo agora, nesse momento, é a crise na região metropolitana. Então eu senti falta nas apresentações, tanto do IGAM, a Copasa apresentou alguns dados a mais, achei muito interessante esse, de mostrar, por exemplo, que o abastecimento da Copasa, 80% dele vai para residências, quer dizer, essencialmente para usos prioritários, né? 80% do serviço prestado pela Copasa. Então, já a montante no local de captação da Copasa, e daí a montante, eu não sei qual é o percentual de água tornada, tá certo? Então acho que assim, para a gente tomar decisões aqui, que sejam decisões mais substantivas e que tenham efeito do ponto de vista da durabilidade mas a gente precisa conhecer a realidade, entendeu? Não adianta o IBRAM soltar 2 páginas de jornal falando que a responsabilidade deles é igual a do padeiro, entendeu? Se ele não tem os dados para nos fornecer. Ele sabe, por exemplo, qual que é o percentual de reuso de água de cada segmento da mineração, mas não sabe qual que é o consumo, e segundo uma reportagem que saiu do Estado de Minas, ainda vai apresentar esses dados. E o próprio IGAM parece que não tem esses dados. Então, aí eu queria chamar a atenção, eu acho que o secretário, se possível, com o apoio do secretário de Planejamento, faça uma licitação em caráter emergencial para contratar uma equipe para fazer a integração de dados das informações sobre o outorga. Porque tem informações que estão, por exemplo, nos processos de licenciamento,
e que não são cruzadas com as informações do IGAN. E te digo mais, vai um dia aqui no arquivo da SEMAD, da Suprana Central aqui, e peça um processo de qualquer, de umas 5 mineradoras, por exemplo, você vai ver que os caras entregam os formulários em meio papel, não é em meio digital, tem informações que não são preenchidas, tá certo? E os companheiros aqui do CISEMA avaliza. Então você vai lá, você pega coisas assim que não tem coordenada. Um usa litro por segundo, o outro usa metro cúbico por hora. Um entrega em e-mail digital com um CD, com as informações todas, que você fica fácil de copiar, e outro entrega em papel, e aí dê trabalho para os funcionários da SEMAD passarem isso para um banco de dados, e depois você tem informação. Então, é o seguinte, o IBRAM falou aí que 98% da água que ele usa, mas não falou que é do quadrilátero ferrífero, é superficial, e 2% só de fósforo. Eu não acredito numa informação baseada apenas em dados genéricos. E eu acho que nós não temos condições de tomar a decisão sobre essa deliberação normativa, que eu acho que ela é muito generosa. Venhamos e convenhamos, você estabelecer que você vai entrar numa fase de crise com 7 dias de Q710, 70% de Q710, isso é um absurdo. Quer dizer, você só vai entrar na fase crítica na hora que a vaca foi para o brejo, entendeu? É isso que a CDM está dizendo. Então, e aqui eu fiz essa pergunta para a Marília, a diretora do IGAN. Por que o Estado vinha até então defendendo a protelação da definição de área de conflito no bacia do Rio das Velhas? Entendeu? Porque o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, assim como o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, já poderiam ter decretado aquelas áreas como áreas de conflito, para que todas as outorgas sejam realizadas de uma forma conjunta. Não dá para continuar desse jeito. Isso é bagunça, é adiar a solução do problema, é amadorismo, entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que essa deliberação normativa, ela é bem intencionada, mas ela ainda precisa ser muito aprimorada para que nós tenhamos condições de tomar decisão que ajude o Estado a ter uma política duradoura. Por fim, nós tivemos informação que, por exemplo, que o IGAN, numa apresentação ao CPH Paraopeba, informou que existem seções do Rio Paraopeba em que a outorga 400%, o valor, o volume de água outorgada é 400% da Q710, né? Então você vê, eu acho que assim, hoje é uma reunião muito importante, é uma reunião de começo de um novo governo e no meio de uma crise dessa, que tende a se agravar, lamento, mas a chuva que nós tivemos aí é muito pouca. E eu acho o seguinte, eu acho que esse conselho aqui deveria estabelecer um grupo permanente para analisar essa situação e tratar prioritariamente agora a questão da região metropolitana de Belo Horizonte, trazer todas as outorgas que tem. Porque se for, eu não acho, por exemplo, justo a gente falar assim, nós vamos tirar 20%, eu vou acabar, nós vamos tirar 20%, restringir 20% dos consumidores e 30% dos usuários, sendo que a gente não tem ideia de quanto que representa os consumidores e quanto que representa os usuários. O que está sendo bem feito, o que está sendo mal feito. Só contra aumentar preço. Mas se for para aumentar preço, principalmente para os usuários, a gente poderia pensar num mecanismo, por exemplo, em que o preço cobrado, o cara pode substituir o valor a pagar a Cofasa, por exemplo, a inovar uma tecnologia. Então eu acho o seguinte, eu acho que não dá para o Estado
fazer licenciamento nenhum hoje no Alto Rio das Velhas, no Alto Rio do Paraopeba, no Alto Rio de Piracicaba. Não dá para ampliar nada, tem que congelar tudo que tem que fazer um para-casa, a indústria tem que fazer, a SEMAS tem que fazer, para a gente saber o que a gente vai fazer de forma consequente, aonde tem que cortar, entendeu? E quem são os maiores responsáveis pelo problema.